Oi, gente! No vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer este Papai Noel prendedor de cortina. Ele tem 54 centímetros. Aqui vamos iniciar então pela parte do molde. Aqui já risquei e cortei algumas partes, então. Para riscar o molde no feltro, o indicado é usar a caneta fantasminha ou um lápis comum. É contraindicado a gente usar a caneta esferográfica, pois ela pode manchar o feltro, tá? Então, eu vou iniciar aqui a parte da costura. Vamos passar o ponto caseado. Aqui é o molde da cabeça. Eu risquei e cortei uma parte feltro branco. Essa parte branca ela vai ficar para trás da cabeça. E uma parte, então, no feltro bege, que será o rostinho do Papai Noel. Aqui, então, vou passar o ponto caseado por toda a volta e vou deixar uma pequena abertura para pôr o enchimento. Certo? Aqui então a gente pode prosseguir a costura e deixar uma abertura para pôr o enchimento. A parte do enchimento ela é bem importante. Quanto mais enchimento a gente pôr na peça, mais bonita ela vai ficar, tá? Aqui então é a fibra siliconada. E aqui pode pôr bastante enchimento para não ficar uma peça enrugadinha, tá? Então, depois de pôr o enchimento, a gente já pode fechar a peça também com o ponto caseado.
Agora vamos para a parte da barba. A barba eu já passei o ponto caseado por toda a volta e deixei uma abertura aqui no centro, nessa parte central, para pôr o enchimento. Aqui vamos tomar cuidado então para pôr a fibra nas voltinhas da barba, preencher todos os cantinhos bem certinho, tá? Para dar o contorno certinho então dessa barba, tá? Para ela ficar bem bonita. A gente pode utilizar a pontinha da tesoura com cuidado, pode ser uma pinça também, para chegar bem nesses cantinhos. Depois de encher bem, também podemos fechar essa parte da barba. E aqui então no contorno da cabeça eu passo a cola e já podemos posicionar essa parte da barba. Aqui é importante a gente segurar para a cola secar, tá? Ela precisa aderir bem ao feltro. Segurar alguns instantinhos aí já é o suficiente. Aqui eu tenho as duas partes do bigode, então foram cortadas 4 partes, eu costurei, não coloquei o enchimento e já vamos posicionar aqui também, então.
Passa um pinguinho de cola na parte da cabeça e um pinguinho de cola nessa parte da barba. E um pinguinho de cola, então, na parte da barba também. Agora vamos fazer o nariz. Eu tenho esse círculo e vou fazer um pontinho, então, de fuxico nele. Vamos fazer uma bolinha, então, para posicionar na parte do nariz. Passei esse pontinho, então, por toda a volta. Agora vamos pôr um pouquinho de enchimento. Já dá para puxar e podemos fechar aí dando alguns nozinhos nessa parte de trás. Já podemos colar também. Agora eu fiz 2 pontinhos para a marcação dos olhos. E com a agulha e linha preta, a gente vai dar, então, profundidade a essa região dos olhos, para posicionar a pérola preta de 8 milímetros. A agulha que eu utilizo aqui para a costura, ela é uma agulha de 5 centímetros, tá? E a linha, tanto para fazer esse ponto caseado, quanto para qualquer outro trabalho aqui, eu estou utilizando uma linha de poliéster, a linha corrente, uma linha mais fina, tá? Uma linha delicada. Aqui, então, já vamos pôr a pérola. E passar mais umas 2 vezes de um lado para o outro para fixar bem.
Lembrando aqui de fazer esse ponto na parte de trás da cabeça, ele um pouco mais para cima, para a gente tentar esconder esse pontinho desse acabamento, tá? Que depois, na hora de pôr o gorro do Papai Noel, esse ponto ele vai ficar escondido, então, embaixo do gorro, tá? Aí fica um acabamento... a gente consegue, então, disfarçar esse pontinho de acabamento, tá? Feita essa parte dos olhos, a gente já vai posicionar então o gorrinho na parte da cabeça. Aqui eu já costurei então o gorrinho, pontinho caseado, e vamos posicionar. As laterais então vão pegar a ponta da barba. A parte de trás ela vai ficar um pouquinho mais caída. E a parte da frente precisa deixar os olhos bem à mostra, tá? Aqui eu coloquei o olhinho um pouco mais para cima, mas depois eu vou posicionar ele, eu vou retirar e vou fazer uma costura desse olhinho mais para baixo. Então, no momento que vocês forem costurar os olhos, tomar cuidado para não costurar muito na parte de cima da cabeça, tá? Posicionar ele um pouquinho mais para baixo, então. Eu ainda vou corrigir essa costura dos olhos, vou pôr um pouquinho mais para baixo. Aqui, então, vamos passar a cola quente para prender esse gorrinho. Pegando aqui esse cantinho da barba, que precisa ficar escondidinho também. E aqui a parte de trás a gente puxa mais para baixo e passa cola também. Pronto, aqui então eu já posicionei os olhos um pouco mais para baixo, conforme eu havia dito, né, que ia fazer. Então, lembrando então na hora da costura para a gente não posicionar esses olhos muito para a parte de cima da cabeça. Agora vamos fazer um acabamento no gorrinho usando essa carapinha marrom clara. Aqui é um pedaço, uma tira então de 5 centímetros. Por aproximadamente 28, 29 centímetros. Vai sobrar um pouquinho lá atrás, depois da gente colar essa tira, aí esse excesso a gente pode cortar, tá? São medidas aproximadas, então, aí o que sobra ali a gente pode acabar, a gente pode cortar, tá? Cola então essa carapinha bem na beiradinha do gorro.
E o que sobrar a gente corta. Agora, com uma lã branca, nós vamos fazer um pompom para pôr na ponta desse gorrinho. Aqui com os 3 dedos entreabertos, eu vou dar em torno de 20 voltas com essa lã. Aí vou cortar um pedacinho, uma tirinha dessa lã e vou amarrar aqui no meio. E agora vamos abrir as laterais e ajeitar essas pontinhas, deixando o mais uniforme possível, tá? Fazer uma bolinha, então, com essa lãzinha. Vamos passar cola na pontinha e posicionar então o pompom. Aqui ainda, se achar necessário, a gente pode passar uma colinha ainda nesse detalhe da carapinha que ficou abertinho, tá? E podemos ainda ajeitar um pouquinho aqui essa pelúciazinha que ficou caída aqui por cima dos olhos, a gente pode ir ajeitando e dando uma cortadinha também. Agora vamos para a parte dos braços e as luvinhas.
Uma luvinha eu já tenho pronta. Aqui então vamos pôr o enchimento. E já podemos fechar também. Vamos pôr enchimento nos bracinhos. Aqui a gente põe então enchimento até que deixe que a gente possa deixar aí uns 2 centímetros de margem para poder encaixar a luvinha, tá? Então a gente não enche bem até em cima. Aqui já passei cola nos cantinhos e encaixei a luvinha. Dá uma apertadinha. E o outro bracinho já está pronto também. Para o acabamento aqui, vamos usar também um pedacinho de uma tira de carapinha de 3 centímetros por 14 aproximadamente. Vamos começar a colar essa parte da abertura, então, né, onde será essa emenda, essa parte a gente deixa posicionada para a parte de trás. Os bracinhos então estão prontos. E a mesma coisa com as perninhas, tá? A gente tem a botinha, que eu já tenho uma perna pronta. Vamos colocar o enchimento aqui nessa parte da botinha, fechar a botinha e colocar enchimento na perninha. E da mesma maneira que foi feito o bracinho, a gente cola então a bota por dentro da perninha, tá?
E aqui, então, da mesma maneira que foi feito no bracinho, a gente deixa aí uma margem para passar a cola e poder encaixar a botinha. E para o acabamento aqui é uma tira de 4 centímetros. Aqui então tem 4 centímetros por aproximadamente 16, 17 centímetros, tá? Essas medidas estão disponíveis também na apostila digital. E da mesma maneira que a gente cuida depois para essa parte da emenda ela ficar voltada para trás do Papai Noel, tá? As perninhas estão prontas também, vamos para a parte do corpinho. Aqui já fiz a costura dela, né? Já costurei todo o corpinho e deixei essa parte da frente aqui aberta para pôr o enchimento. Aqui essa parte do enchimento, a parte do pescoço é bem importante estar bem cheio, tá? A gente pôr bastante enchimento nessa parte do pescoço, principalmente, que é a parte que vai vai sustentar e vai deixar a cabeça firme, tá? Agora, com uma tira de feltro preta, essa tira ela tem 3,5 cm por aproximadamente 30. Vamos pôr essa tira, então, aqui mais ou menos aonde eu fechei. Vou passar a cola aonde eu fechei o corpinho. Vamos dar a volta. Vamos dando uma apertadinha para não ficar nenhuma parte levantada. Aqui vai sobrar também um pedacinho, esse pedacinho a gente vai cortar. Importante aqui apertar para não ficar nenhuma partezinha dessa tira preta levantada. Vou cortar essa sobrinha.
Aqui então vamos costurar os bracinhos. Para fazer a costura dos bracinhos, eu vou utilizar uma linha de pipa 10. Essa linha ela é uma linha mais reforçada. E aqui vamos fazer então a costura pegando um ponto na parte do corpo e um ponto no bracinho. A gente vai dando esses pontinhos, um pontinho para o corpo, um pontinho para o braço, e vamos dando uma puxadinha, e esses pontos eles vão ficando invisíveis por dentro do feltro. Aqui o ideal é a gente dar umas 2 voltas, fazer essa costura umas 2 vezes, passar umas 2 voltas, para ficar bem firme mesmo essa parte da costura do bracinho, tá? Só para dar uma reforçada a mais, então. Eu não indico a gente colar essa parte dos braços, porque é uma parte que, como é um prendedor de cortina, é uma parte que vai ser manuseada bastante, né? Então, como a gente vai mexer bastante com esse Papai Noel, para não ter perigo de repente de estar soltando essa cola, ou, né, por ser uma peça que a gente vai mexer bastante, eu não indico então usar somente cola quente. O ideal é a gente fazer a costura mesmo para reforçar bem essa peça, tá? Aqui então já vamos posicionar o outro bracinho. Vamos medir para eles ficarem bem parelhos um ao outro, né? Tanto a parte das mãozinhas quanto essa parte de trás do ombrinho, a gente precisa ver que ele fique bem alinhado.
Então, essa parte da costura dos bracinhos está pronta. E agora vamos para as perninhas. A perninha que vai ficar para trás, eu vou deixar ela retinha para baixo. A perninha da frente eu vou deixar um pouquinho mais inclinada para frente, tá? Então, a de trás a gente deixa retinha, essa da frente a gente inclina ela um pouquinho. E da mesma maneira que a gente fez a costura dos bracinhos, vamos fazer das perninhas também. Ó, conforme a gente vai puxando o pontinho, ele vai desaparecendo, tá? E assim, então, vamos finalizando a costura das perninhas também. Dando aqui alguns nozinhos. E essa parte, então, dos bracinhos e das perninhas está pronto. Agora, vamos para a costura da cabeça. A cabeça será costurada com a mesma linha, a linha de pipa 10, que é uma linha reforçada. E a costura será feita da mesma maneira que foi feito nos braços e nas pernas. A gente, então, pega aqui próximo ao gorrinho e inicia dando um ponto nessa parte da cabeça e um ponto aqui na pontinha do pescoço. E vamos seguir toda essa volta, também vamos dar aí
umas 2 voltas por toda essa parte, então, da cabeça e do pescoço para deixar bem reforçada a costura.
E assim, então, finalizamos a costura da cabeça também. Agora vamos para a parte do velcro. Esse velcro ele é vendido assim, tá? Em metro. É uma tirinha mesmo. Aqui eu vou usar uma tira de velcro, então. Ó, essa tira ela tem 2,5 por 6. A largura dela a gente já compra assim, tá? Depois a gente pode só cortar o tamanho que quiser usar. Aqui eu vou utilizar então um pedacinho de 6 centímetros. Eu vou cortar, limpar um pouco essa parte então da carapinha, tá? Eu vou abaixar essa pelúcia, tirar com a tesoura, para depois a gente passar a cola, para facilitar então na hora da colagem, tá? Então vamos tirar aqui o excesso dessa pelúcia. Que a gente posiciona então o velcro e cola bem os cantinhos. Aperta bem para garantir que colou bem. E vamos fazer o mesmo processo no outro bracinho. Aqui então a gente passa a cola e cola a outra metade do velcro. A outra parte do velcro, então. Também segura bem, aperta. E essa parte também já está pronta. Vamos passar um blush na parte do nariz e das bochechas.
E vamos colar as sobrancelhas. A sobrancelha é por cima da carapinha mesmo, tá? Ela é uma sobrancelha grossinha de Papai Noel mesmo, e por isso de ela ficar então por cima da touquinha. Agora vamos fazer o detalhe da boquinha. Aqui eu tenho um pedacinho de feltro vermelho, tem essa aberturinha entre os bigodes. Eu vou pôr um pinguinho de cola e posicionar a boquinha. Aqui a gente pode usar a pontinha da tesoura para ajudar. E o detalhe do cinto, a fivela de EVA amarelo com glitter. E o nosso Papai Noel já está pronto, montadinho. Agora vamos para uma parte muito importante, que é a parte do spray para cabelo extra forte. Essa é a dica que eu dou em todas as minhas aulas. A gente pega um spray para cabelo extra forte e borrifa uma generosa camada por todo o feltro. Esse spray ele funciona como um impermeabilizante, ele vai evitar o surgimento de bolinhas e vai manter a sua peça bonita por muito mais tempo, tá? Então é a dica que eu dou para a gente conservar a nossa peça, manter o feltro durinho e longe das temidas bolinhas. Ele não mancha, não deixa cheiro. E você pode usar a marca que você preferir, tá? Não tem uma marca específica. A única coisa, então, seria que ele tem que ter, então, ele precisa ser extra forte para garantir, então, essa impermeabilização, certo? Gente, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima.